Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de geometria analítica. A gente está começando um novo tópico agora, estudo da reta. Eu diria que provavelmente é o tópico mais importante, porque se a gente for analisar de tudo que cai em questões de vestibulares, ponto, reta, circunferência e cônicas, eu acredito que reta é o que engloba a maior parte das questões, tá bom? Então é um tópico fundamental para a gente aprender em analítica. Então, a gente vai dividir numa série de aulas sobre reta. Então, a cada aula a gente vai ver um pouquinho, entender cada coisa aos poucos, mas de maneira muito sólida. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que uma reta ela pode ser apresentada de quatro posições. Duas posições inclinadas aqui, no sentido crescente e no sentido decrescente. Ela pode estar na horizontal e ela pode estar na vertical. Não tem outra possibilidade. Se você pensar numa reta, ela está em uma dessas quatro posições, sempre. E aí, uma das coisas mais importantes, talvez até a coisa mais importante da reta, é o posicionamento dela. Qual é a posição que ela está? Ou seja, qual é o ângulo? Eu já coloquei um ângulo ali para a gente ir se familiarizando e a gente vai entender um pouco sobre a inclinação da reta. Depois a gente vai vendo outros tópicos, mas a primeira coisa é entender esse ângulo aqui, que é um ângulo que ela forma com o eixo das abscissas, sempre no sentido trigonométrico, tá? No sentido anti-horário, que é esse sentido aqui, ó. Então, ela pode formar um ângulo agudo, ou seja, maior do que zero e menor que 90 graus. Ela pode formar um ângulo obtuso, maior que 90, menor que π, ou seja, menor que 180. Nesse caso, o ângulo é zero. E nesse caso aqui, o ângulo é 90 graus. Então, primeira coisa é entender o posicionamento da reta, tá? Existem várias maneiras de representar uma reta, várias mesmo. Geral, reduzida, segmentária, paramétrica, enfim, tem várias maneiras de representar. Mas eu vou começar sempre, vou falar bastante das mais utilizadas e das mais importantes, e também vou falar das outras, mas lógico, vou dar ênfase ao que é mais importante, sempre. Então, a primeira coisa que eu vou falar sobre a reta é justamente essa historinha da inclinação. Então, antes de a gente chegar na equação da reta, vamos entender uma coisa super importante. Chama-se... não tem como você saber a equação da reta ou estudar a reta sem saber isso aqui. Coeficiente angular. Coeficiente angular. Isso aqui é a coisa mais importante. Se você entende bem o conceito do coeficiente angular, você já está a mais de 50% de entender a equação da reta e dominar bem. Bom, o coeficiente angular, ele tem até alguns sinônimos, né? Está ligado diretamente com essa inclinação. Pode ser chamado de declividade, declive, taxa de variação. Mas como a gente está falando de geometria, coeficiente angular, eu acho que é um nome bem bacana, bem interessante, porque associa diretamente ao ângulo. Então, o que vem a ser o coeficiente angular? O coeficiente angular em geometria analítica, a gente usa muito a letrinha m. Então vamos padronizar. Você pode chamar de qualquer letra, óbvio, mas eu vou usar a notação padrão. M é o que a gente chama normalmente de coeficiente angular. E qual é o significado do coeficiente angular? Olha que legal. O coeficiente angular é numericamente igual à tangente do ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas. Isso mesmo, é a tangente daquele θ ali. Então, se eu dividir aqui em caso 1, 2, 3 e 4, no primeiro caso, o ângulo agudo, o valor da tangente é positiva, porque é um ângulo do primeiro quadrante. No segundo caso, a tangente é negativa, porque é um ângulo que é maior que zero e menor que 180, ou seja, é um ângulo obtuso, a tangente é negativa. No terceiro caso, aqui a tangente é zero, porque o ângulo é zero e a tangente de zero é zero. E no quarto caso, não existe o m. Isso mesmo, porque não existe tangente de 90. Porque a tangente de 90
seria o seno sobre o cosseno, mas o cosseno de 90 é zero. E uma coisa dividido por zero, o seno de 90 é 1 e o cosseno é zero. Então, se você fizer 1 dividido por zero, não é que é indeterminado, não. Não existe, tá? Então, nesse caso aqui, realmente a reta não tem coeficiente angular. Aqui é zero. Aqui é um número qualquer positivo e aqui é um número qualquer negativo. Então, só para a gente entender direitinho. Toda reta tem que ter coeficiente angular? Não. Ela pode ser uma reta vertical, não tem coeficiente angular. Se ela for horizontal, o coeficiente angular ela é zero. Inclusive, isso aqui a gente já sabe representar, né? É uma coisa constante. Se a gente falar que passa pelo ponto M, N, 0N, a equação dessa reta seria y igual a N. Então não é alguma coisa tão estranha ou nova, tá? Então o que significa o coeficiente angular? Significa a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas. Eu vou dar alguns exemplos bem rápidos. Nessa aula, como eu disse, a gente vai falar basicamente do coeficiente angular e de nada mais, tá? Para a gente entender bem esse conceito. Eu vou mostrar duas maneiras que podem aparecer sobre coeficiente angular, tá bom? Preste atenção. Então, primeira coisa é se você tiver diretamente o ângulo, por exemplo. Imagina que essa reta aqui forma um ângulo de 45 graus com o eixo das abscissas. Então é natural que o coeficiente dessa reta seja tangente de 45 e a gente sabe que a tangente de 45 é 1. Mas imagina que ela forma um outro ângulo. Ao invés de formar, por exemplo, 45, vamos supor que ela forma 120. Aí você vai precisar usar um conceitozinho da trigonometria, tá? Vou dar uma dica logo. Na aula de trigonometria eu falei bastante disso, mas vou dar uma dica aqui bem rápida. Se o ângulo for obtuso, ou seja, maior do que 90, você vai pensar no suplemento. Suplemento é quanto falta para 180. Pensou no suplemento, calcula a tangente e muda o sinal, porque vai ser negativo. Só isso. Então imagina aqui uma reta, um ângulo de 120. O coeficiente angular dessa reta seria tangente de 120. Aí você faz menos a tangente do suplemento, quanto falta para 180. Então vai ficar tangente de 60, raiz de 3, menos raiz de 3. É assim que a gente faz para determinar o coeficiente angular se a gente tiver o ângulo que a reta forma com o eixo x, sempre no sentido trigonométrico, tá? No sentido anti-horário. A outra maneira que existe para a gente calcular é quando a gente tem as coordenadas de dois pontos. E talvez essa seja uma das maneiras que mais aparecem em questões, tá? E é bem simples. Na verdade, o conceito é o mesmo. É a tangente do ângulo. Mas eu vou mostrar para vocês por quê. E é bem fácil de verdade. Não é conversa de professor de matemática, não. Que às vezes o professor fala, isso é muito fácil. E às vezes é uma coisa bem difícil, né? Pessoalmente, eu não gosto muito de falar isso. Não. Se eu falo que é uma ideia fácil, para qualquer pessoa é fácil. Então, ó, quando eu falo que é fácil, é porque é o seguinte. Se você tem um triângulo de um modo geral, um triângulo retângulo, como é que se calcula a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Pronto, é isso. Imagina que você tem um ponto aqui. Aqui eu vou colocar esse ponto assim. 4, 4, 2. E aqui eu vou botar 7. Bem fora de escala, tá? Não fica 7, 5. Vou botar 7, 2, 6. 7, 6, pronto. Então tem esse ponto aqui, A e B. Qual vai ser o coeficiente angular dessa reta? Você diz, é a tangente do ângulo. Mas o ângulo eu não sei qual é. Veja, você vai calcular a tangente. O ângulo seria esse aqui. Esse seria o ângulo. Aí olha o segredo.
pensa nesse ângulo aqui que é o mesmo. São dois ângulos correspondentes. E aí eu vou destacar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo. E aí vou usar o conceito de tangente. Cateto oposto. Olha o cateto oposto. 6 menos 2. 4. Cateto adjacente. 7 menos 4. 3. Ou seja, o cateto oposto é a variação do y. E o cateto adjacente é a variação do x. Nesse caso, a tangente do ângulo seria 4/3. Então vamos pensar de maneira genérica. Agora a coisa mais importante. Como calcular o coeficiente angular? Você tem aqui um ponto A e tem um ponto B. Não esquece, para calcular o coeficiente angular a gente está fazendo aqui um y de B menos y de A. Isso a gente chama tradicionalmente de ΔY, variação de y. E aqui eu tenho x de B menos x de A. A gente chama isso tradicionalmente de ΔX. Então, para finalizar, como se calcula o coeficiente angular de qualquer reta do mundo tendo dois pontos? ΔY sobre ΔX. É assim que a gente faz para calcular. Então, se eu tiver dois pontos para calcular o coeficiente angular, não esquece variação de y sobre variação de x, beleza? Estamos construindo nosso estudo da reta. Vou terminar essa aula aqui e a gente vai aos pouquinhos aprendendo passo a passo para não ficar dúvida nenhuma, tá bom? E vocês poderem dominar esse assunto que às vezes é meio temido pelas pessoas, mas se você estudar direitinho, devagarzinho, com consistência, vai se dar super bem, tá bom? Até a próxima.